Na Delta Cable, há mais de 25 anos, nos comprometemos em sermos o elo que conecta pessoas e soluções. Uma equipe técnica altamente qualificada para trazer as tecnologias mais avançadas, a Delta Cable está preparada para projetos que demandam grande robustez, projetos como a Vinícola Aurora. A Delta Cable, em conjunto com a InfraSave, elaborou um projeto único e inovador para atender todas as demandas da área fabril. Para isso, utilizamos a solução industrial LaserWay. Na Aurora, o que a gente fez? Reunimos os responsáveis pela parte de segurança, pela parte de voz, pela parte da indústria, expedição, e fomos ouvindo cada setor as suas demandas, né? A gente conseguia ver que cada vez mais se tornava vantajoso o LaserWay da Furukawa. Tudo começou quando a InfraSave nos convidou a participar do projeto da Vinícola Aurora. A partir daí nós tivemos as primeiras reuniões de apresentação da solução LaserWay da Furukawa para o cliente e imediatamente o cliente já entendeu o que nós estávamos apresentando e toda a tecnologia que gostaríamos de trazer para eles. Essa empresa nova, ela tem as novas linhas de produção de suco, todas com tecnologia da indústria 4.0. A nossa intenção justamente era conectar toda a empresa com uma nova tecnologia. Hoje a gente tem, através desses equipamentos, a segmentação de voz, dados e imagem. Uma coisa muito importante que faz com que a velocidade e a conectividade das coisas seja muito mais rápida. Para nós, hoje, essa tecnologia é um avanço formidável, eu diria assim, e impensável há tempos atrás. A Aurora também foi muito audaciosa, podemos dizer. Esse projeto LaserWay totalmente industrial, baseado em ótico nesses equipamentos, é o primeiro projeto do país. Alguns produtos que estão hoje nesse projeto da Aurora foram desenvolvidos especificamente para a Aurora. Essa UNT foi desenvolvida para atender esse cliente, ela é totalmente voltada para o ambiente industrial, onde ela suporta altas temperaturas, variação de temperatura. O destaque nesse painel é que a Aurora consegue controlar todo o painel de um único ponto somente. Na verdade, a Aurora ela foi fundada em 14 de fevereiro de 1931. 16 pequenos produtores, ainda num sistema muito rudimentar, até porque tecnologia naquela época existia praticamente nada, né? A Aurora pensou e precisou pensar num parque industrial moderno. E foi aí que, na verdade, a tecnologia passou a fazer parte desse processo. O exemplo claro está nesta nova unidade. Hoje, uma indústria preparada, 4.0. Hoje você usa o que a natureza te dá. Então isso é uma parte da sustentabilidade, sem contar a parte de informação, de informática. E aí sim, nós temos as empresas hoje que nos assessoram e que prestam esse serviço para a Aurora. Eu não tenho dúvida, aquilo que foi instalado hoje, dentro desta nova unidade, a cooperativa dá um passo de gigante hoje em condições de enfrentar qualquer adversidade hoje na economia. É uma grande satisfação fazer parte do plano de crescimento das empresas, agregando inovação e tecnologia. Bom, pessoal, então foi aí o video case que a gente fez lá, né, da solução, e agora a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, né. E eu queria começar perguntando ao Jonathan, que ele fez responsável pelas instalações lá, pela integração de toda a solução, né. Jonathan, queria que tu falasse um pouquinho da InfraSave, né, apresentasse para nós também a InfraSave, e também como foi a parte inicial, né, o levantamento do projeto e essa aproximação inicial com o cliente. Bom, Erickson, bom dia a todos. A InfraSave é uma empresa nova de tecnologia, né? Nós temos aí 3 anos de mercado, indo para 4 anos. A gente é segmentado em alguns produtos, linhas de produtos, né? Então a gente
trabalha com toda a parte de infraestrutura, CFTV, wireless e data centers também, né? Então, o que acontece? A Aurora já era um cliente nosso há um bom tempo. E a gente veio conversando com eles e eles nos mostraram qual que era a ideia para essa nova unidade. Então, a gente tem uma relação de confiança com a Aurora há uns bons tempos. Então, a gente começou a sugar informações de todo mundo. A gente começou a fazer algumas reuniões com os responsáveis de cada setor, né? Porque no início eles estavam meio conurbados e não sabiam, principalmente a TI, que é onde a gente trabalha, não sabia que ela ia se envolver tanto assim com a obra nova, né? Só que como foi bem segmentado e bem apresentado no vídeo, essa indústria nova é uma 4.0, então assim, ó, a planta toda é para estar funcionando com menos de 30 pessoas, né? Então, essa era a preocupação deles, levar uma tecnologia que não fosse incomodar para frente e conseguisse suprir todas as demandas dessa automação da planta nova. E aí a gente começou a fazer reuniões focadas em TI para a planta nova. E nós vimos que tudo girava em torno da comunicação de TI. O pessoal da automação da produção ia precisar da TI, a expedição ia precisar da TI, a segurança ia precisar da TI, a balança ia precisar da TI. Então, tudo começou a envolver TI e o pessoal começou realmente a ver a importância do setor de TI na indústria. E assim a gente começou a ganhar peso, a gente começou a conversar com a diretoria, mostrar o que nós íamos fazer, qual que era o benefício, e cada vez mais a gente viu esse peso para o setor de TI. Bom, enfim, quando a gente entendeu o projeto da planta nova, aí nós vamos, bom, o que a gente pode oferecer para o cliente para justamente ele estar bem atendido de todas as maneiras. Aí nós começamos a pesquisar no mercado e em uma das visitas, a gente dá de alta lá na empresa, nós fomos conversando e tudo, e aí nós tínhamos um leve conhecimento nessa tecnologia de GPON, né? Aí o Juliano, em uma das nossas visitas, a gente começou a alinhar e startar um possível projeto de GPON na Aurora, e aí sim, aí nós entendemos o projeto, o Juliano nos apresentou, a gente viu que cabia como uma luva nesse projeto novo, e nós fomos cada vez mais procurando e mostrando para o cliente o que o LaserWay conseguia fazer. Bom, quando a gente começou a apresentar para eles, começou a aparecer mais demanda ainda, que não estava no projeto. E aí a gente começou a verificar que o LaserWay tinha várias oportunidades para agregar cada vez mais serviços em cima dele, assim justificando o investimento de uma rede GPON. Né? E qual eram os principais desafios que vocês encontraram na indústria que oportunizou essa instalação da solução LaserWay, né? Na verdade, a indústria, ainda mais nesse projeto novo, foi o nosso grande problema, né? Porque a gente sabia como é que funcionava, toda a parte de TI nós éramos conhecedores, né? Todo mundo sabe como é que funciona um switch, um core, um servidor, né? Só que quando nós chegamos na linha de produção mesmo, que não era o nosso know-how, nós se deparamos com algumas barreiras. Por exemplo, como é que funciona? Lá eles têm o supervisório da Siemens implantado, tá? O mesh da Siemens. E aí a gente se deparou com um elefante branco, assim, ó. O pessoal de lá não sabia muito direito, quem tinha implantado era o pessoal da Alemanha, não era muito fácil contratar eles, e nós tivemos que aprender as linhas de produção e como é que isso estava integrado, tá?
Então, num estudo, daí sim, nós fomos aprimorando com os instaladores, com o pessoal da Alemanha, com a diretoria, o gerente industrial da planta, nós fomos entendendo como é que funcionava a comunicação das linhas de envase, e aí sim, aí nós começamos a implantar a solução em cima da linha de envase. O grande benefício do LaserWay é que a fibra, como não tem problema eletromagnético, a gente conseguiu aproveitar 100% os caminhos da linha que já estava ativa. Por quê? A linha foi ativa sem a integração de rede. O LaserWay veio num segundo momento. Então, isso foi muito bom porque a gente não precisou fazer toda uma adaptação de infraestrutura, e nessas linhas de envase a infraestrutura é muito cara porque é inox, né? Tem que ter um cuidado bem grande. Então, como a fibra não tem problema eletromagnético, a gente conseguiu passar pelas mesmas calhas e caminhos de alimentação das máquinas e chegar nos painéis das máquinas, e aí sim coletando os dados da porta secundária do CLP, né? Então, foi essa uma maneira que a gente arranjou de estar coletando as informações. A ONU industrial, ela se adaptou bem aos painéis, até mesmo por ela conseguir estar funcionando na tensão de 24 a 48 volts, que é uma tensão normal em painel industrial, né? Ela tem fixação por trilhodinho, então qualquer espaço bem pequeno tu consegue acomodar ela. Isso é uma facilidade desse equipamento muito, muito bom, né? A gente teve até alguma preocupação porque existe uma parte lá que é o envase, o enchimento, e é feito a quente, porque para matar as bactérias das garrafas e tudo, e aí sobe muito vapor num painel que tinha, e a gente instalou essa ONU industrial a critério de teste, assim, ó, vamos botar ali a teste, se queimar a gente vê o que faz. E assim, ó, surpreendentemente ela não queimou, ela tá num lugar bem ruim, assim, vapor, chega a grudar, sabe? Em altas temperaturas, né? Isso aí. Então, assim, ó, a linha da indústria foi a grande barreira, assim, que nós tivemos que batalhar um pouco mais para conseguir implantar isso aí. E uma facilidade também que a gente bateu em algumas máquinas, é que ela tem o modo router da ONT, que o que acontece, numa indústria, quando está implantado algumas coisas, a máquina já tem alguns IPs setados, que é complicado de tu estar alterando. É um trabalho gigante, tem que parar a linha de montagem e tudo. E com esse modo router, a gente consegue fazer com que atrás da ONT trabalhe com uma faixa de IP e consiga segmentar toda a rede GPON para outra faixa. Então, é uma facilidade que é muito bem-vinda na indústria, e é uma realidade que tem que usar em muitas máquinas, ainda mais de parques mais velhos, né, máquinas mais antigas. Legal, obrigado, Jonathan, até por esse esclarecimento da parte da indústria, né, de como foram os principais desafios. E eu queria perguntar agora para o Juliano, queria que ele falasse um pouquinho, né, Juliano? Primeiro, fizesse uma apresentação aí da Delta, né? Uma apresentação aí de como também foi essas primeiras conversas com o cliente, né? E a aproximação que teve com cliente, integrador e o fabricante, né? E como foi o desenvolvimento desse projeto? Certo. Bom, então assim, como o Jonathan mesmo comentou no início ali, né? Eles já estavam com esse projeto com algumas pré-definições na mão, e a partir disso eu fui convidado para uma reunião lá com eles, porque eles tinham esse projeto. Foi onde eles abriram ele para mim, né? E eu falei para eles, olha, esse projeto ele se encaixa muito para o LaserWay. A gente trouxe esses projetos para dentro de casa, começamos a fazer um estudo junto com a Furukawa,
e chegamos à conclusão que realmente ele era bem válido para essa solução. Nas apresentações que a gente teve lá no cliente, lá foram várias reuniões no cliente, não foi nem uma nem duas, foram várias reuniões, né? Então, primeira reunião de apresentação de solução, onde a gente faz aquela apresentação comercial básica, e depois nas próximas reuniões já com os projetos em mãos, né? E trazendo números para o cliente, principalmente comparando a solução de fibra, GPON, né? Comparando com a solução metálica, né? Então foi nessas comparações que a gente conseguiu apresentar para a diretoria e eles conseguiram notar a real diferença que teria para essa infraestrutura deles, né? Uma coisa legal que também teve aí que o Jonathan falou, que tiveram várias mudanças durante o projeto, né? Uma delas, que a gente pode citar aí, foi a certificação LEED, que a Vinícola Aurora estava buscando, né? Para quem não sabe o que é a certificação LEED, até então eu também não sabia, a gente acabou descobrindo depois, estudando isso um pouco mais, é a questão de edificações verdes, né? Ou seja, uma edificação é um certificado que é emitido para novas construções, de uma forma que ela tenha eficiência energética, consumo de lixo, toda a parte verde do prédio. Nós fomos chamados por uma reunião onde o cliente nos expôs isso lá, a gente não sabia para que era a reunião, né? E assim como nós, estávamos todos os outros fornecedores, né, de outros produtos, elétrica, ar-condicionado, né, construtora estava lá junto, os engenheiros, e nós passamos ilesos, né, por isso, porque a solução LaserWay, né, por ser fibra, redução de infraestrutura, redução de cabo, tudo, já estava totalmente enquadrado dentro da certificação LEED, tá? Ao contrário de outros fornecedores lá que tiveram que acabar mudando as soluções que estavam sendo fornecidas, né, que estavam sendo oferecidas, para que pudesse se enquadrar dentro de eficiência energética, por exemplo, ou outras questões, tá? Em torno de... Certo, Juliano. Eu queria que você salientasse um pouquinho aí qual foi como a Delta, como distribuidor, né, na parte, como é que ela auxiliou em todo esse projeto, assim, né? Falar um pouquinho desse desenvolvimento do projeto junto à InfraSave, certo. Como é que foi? Bom, então, assim, a gente teve, como falei ali anteriormente, a gente trouxe esses projetos para dentro de casa, né? A gente teve todo o apoio da Furukawa no desenvolvimento disso, até como a solução industrial era algo novo para todos nós, né? A gente teve todo o apoio dele. Desculpa, tem alguém com o microfone aberto aí. Deu. Tá. Então, como eu comentei, a gente teve todo esse apoio por uma solução nova até então para nós, né? Mas o desenvolvimento do projeto ele se ocorreu de forma plena e foi bem tranquilo. Certo, que bom. É bom falar sobre essa parte, porque a Delta, como um distribuidor aí de valor agregado, né? A gente também tem essa parte do departamento comercial, técnico comercial, que auxilia, né, dentro do desenvolvimento dos projetos aí. Não é à toa que a gente está há mais de 25 anos aí trabalhando no desenvolvimento de projetos, auxiliando, né? Projetos como esse da Vinícola Aurora. E, Paulo, queria perguntar, Paulo, no vídeo aparece falando sobre uma solução única industrial, né, para esse projeto. A solução LaserWay já tem outros cases, por exemplo, já instalados, né, como, por exemplo, a Unimed Chapecó, que também há um vídeo. Tem outros cases, como, por exemplo, lá o SC401, né? Então, tem outros projetos, mas esse se destaca por essa solução industrial. E eu queria te perguntar quais são os diferenciais dessa solução, né, LaserWay, para esse case específico. Então, bom, primeiro, bom dia, né? Obrigado pelo convite. Estava observando que os colegas estavam comentando, tá? LaserWay é uma solução da Furukawa que ela tem de vários ambientes, né?
Só que quando a gente fala em ambiente industrial, se me permite, tem algumas ponderações, tá? Que a gente leva muito em consideração quando está desenvolvendo algum produto, né? Premissa básica de qualquer indústria, né? Quando você vai desenvolver algum produto para um determinado segmento, tem que conhecer como ele funciona, né? Porque tem premissas, particularidades, né? A Furukawa já vem acompanhando há uns 4, 5 anos, vem liderando o grupo com outros fabricantes, inclusive pesquisando no Japão, essa questão da indústria, tá? Quais são as peculiaridades. Se a gente observar, essa questão hoje está muito em voga, a questão da indústria 4.0, né? Que esse é o principal objetivo da Aurora. A gente conversou com o cliente, ela tem esse desejo da indústria 4.0, né? A parte de TI, vou colocar assim, ela já existia na indústria, né? Ela já tem um tempo, né? Que foi chamada terceira revolução, né? Essa revolução de 4.0 começou em 2010, né? Puxado, obviamente, pela Alemanha, né? Apesar da Alemanha, o berço da indústria está na Alemanha, né? Então ela começou a puxar isso. Seguido dela veio Estados Unidos, na sequência veio Itália, 2014, 2015, França e China. O Brasil, ele começou em 2017 para 2018 ver isso com outros olhos, né? Se a gente observar também muito, 80% das máquinas de indústria que tem no Brasil, ela tem mais de 20 anos, né? Que é normal, tá? Você investe alguns, dependendo, pode ser até alguns milhões de dólares, dependendo da máquina, e ela tem que se pagar, né? Tem que ter o retorno disso, né? A gente foi entender um pouquinho esse mercado, né? Por que agora, né? Por que está puxando isso? Está muito em voga essa questão, né? Por 3 pontos básicos, tá? Que eu poderia apontar para vocês. Primeiro, essa questão da internet das coisas, né? A questão do IoT está muito em voga, não só a indústria, tem a questão de IoT, a gente ouve falar em IoT até dentro da residência já, né? Se você olhar o IoT sozinho, isoladamente, ele não agrega muita coisa lá, né? Então, vou dar algum exemplo. Nos Estados Unidos, hoje, lá já tem pequenos dispositivos que você bota na máquina por exemplo, a máquina de lavar, uma lavadora de roupa, terminou ali o produto, sei lá, terminou sabão em pó, você aciona lá, ele compra o sabão em pó no supermercado e vem para um e-commerce da vida, chega na tua casa. Mas são soluções isoladas, né? A grande questão é pegar todas essas soluções de IoT que estão disponíveis e cada vez mais estão ao alcance da gente, e principalmente, né, com a alta demanda, custo ele baixa, né? O segundo ponto, a parte da Ethernet industrial, né? Eu acho que o Jonathan colocou alguma questão da Siemens, está puxando muito isso também. A Siemens é um dos players que puxa essa questão da automação industrial. E o outro ponto, que é aí que vem a grande jogada, é a inteligência no chão de fábrica, né? Análise de dados em tempo real. Hoje a indústria ela não pode perder mais tempo em planilhas, né? Então, formação de produção em planilha, paradas de máquinas não programadas, alto custo de energia elétrica. A energia no Brasil ela é muito cara, então o pessoal tem que integrar e fazer cada vez mais a produção trabalhar de forma integrada, né? Tem vários cases no país, inclusive um case fácil de ver existem fabricantes já de roupa que estão vinculados à loja. Se ele tem uma determinada... Ele acompanha a venda lá na ponta dessa loja, de camisa, por exemplo. Se tem um alto giro, o sistema da loja é interligado direto com sistemas de fábrica, que são interligados direto com sistemas do chão de fábrica, né? Então, existem 2 mundos aqui, tá? Que é para deixar bem claro para vocês. O LaserAway eu atuo em todas as áreas, tá? A gente tem solução para todos os níveis. Porém, dependendo da indústria, ainda existe, eu brinco muito, que parece que existe um sistema feudal, né? A indústria não fala com TI. Mas isso é uma questão de tempo para haver essa convergência, né? Se a gente fizer uma analogia,
quando começou a questão de telefonia IP, né? O Jonathan, que conhece bem telefonia, vai lembrar disso, era muito distante, né? Essa questão de telefonia era tratada pelo cara da manutenção, a TI era para o pessoal de TI. Hoje não, com a questão da telefonia IP, a parte de telefonia das empresas, que tudo isso é redução de custos, foi para a TI. O próprio CFTV está migrando para a TI. Então, essa questão da indústria 4.0, a gente precisa ter mais produtividade, mais inovação e mais agilidade, né? Algumas indústrias também colocam, eu tenho robôs. Robotização não quer dizer que é automação, tá? Robô, sim, ele trabalha, mas se você não integrar ele, né? Vou usar no próprio vídeo da Aurora aí, mostrou 2 robôs, se vocês observarem. Existe um robô despaletizando, vamos colocar assim, as garrafas, colocando na linha, e no final da linha existe um outro robô pegando a caixa já, o produto pronto para ser despachado para o cliente, paletizando novamente. Esses 2 robôs, ele faz parte de uma integração. Ele não está trabalhando de forma isolada. Ele só despaletiza e fica nisso. Não, ele está trabalhando de uma forma integrada. Quando você começa a entender essa integração, você precisa entender as questões de variadas que tem, de temperatura, distância, ruído, líquidos. Então, a Furukawa, vendo esse mercado, desenvolveu produtos específicos para essa linha. Então, os cabos que lá estão colocados, por exemplo, na Aurora, dos cabos que estão mais próximos de máquina de produção, por exemplo, ele tem a capa, ela tem uma proteção contra temperatura, né? No caso da Aurora, não precisou a gente colocar, por exemplo, capas que suportam, que a gente chama de PVC 105 graus. Não é o caso ali. Existem cases que a gente tem que ter fornos. Aí essa capa tem que ter uma proteção maior. De qualquer forma, o que eu queria alertar é o seguinte: existem produtos e soluções para determinado segmento de mercado. A Aurora, a Furukawa tem esse perfil, né, de entender muito o cliente, né? Eu participei praticamente, eu acredito, quase 100% das reuniões com a Aurora, junto com o Jonathan e o Juliano. E porque o cliente, às vezes, ele tem um desejo, né, Erickson? Ele fica, eu quero a indústria 4.0, eu quero ter um destaque. Ok. Mas vamos começar por onde, né? Então, vamos pensar nesse projeto como um todo, que foi feito, né? E depois a gente particionou. Hoje, a Aurora, da forma que está concebido o projeto deles, eles podem ampliar a qualquer momento, tá? Então, existe essa preocupação com a proteção de investimento, né? Tem uma facilidade para aumentar, para ampliar, né? Exatamente isso, né? O que eu sempre chamo, Erickson, de um crescimento sustentável, né? O que eu quero dizer com isso? Na indústria, a indústria é um organismo vivo, né? Não dá para pensar somente no hoje. Você tem que pensar hoje e numa demanda que possa surgir. A gente não sabe, eu acabei de falar para vocês da internet das coisas. Tem N questões, né? Por exemplo, nesse case específico, eles têm máquinas novas, como também tinha máquinas legado, que a gente chama, né? Nem todas as máquinas hoje já tem uma porta Ethernet, né? Esse é o primeiro passo para uma integração, é ter essa porta internet, né? Senão você tem que usar alguns adaptadores. Existem formas? Sim, existem formas, mas tem que pensar o quanto de benefício para a empresa, talvez investir alguma integração numa máquina, sei lá, que talvez tenha um ciclo de 2 anos de vida, 3 anos de vida, não sei. Isso cabe cada indústria analisar o seu negócio, né? Cabe a nós orientar o cliente de ter essa visão, né? A questão da sustentabilidade. Outro ponto que foi colocado aí, que a gente teve a preocupação também, é indústrias, né? Então, toda a parte de fibra que tem ali, toda a parte de metálico, que é muito pouco, existe uma preocupação com a segurança do colaborador, né? Então, Deus o livre, pode acontecer, mas se tem algum sinistro, né, algum incêndio,
toda essa linha de cabos que vai na indústria, ela não promove, ela não gera gás, né? Fumaça tóxica, né? Então, em caso de incêndio, por exemplo, apagou o fogo, extingue-se a fumaça na hora ali, ela não gera isso, então tem que ter esses cuidados. O outro ponto é que quando você usa fibra, essa questão da sustentabilidade da certificação LEED que eles buscavam, ajuda o cliente a pontuar, porque eu não utilizo cobre. A fibra, ela tem nada de cobre e um consumo muito baixo de PVC. Tá? Isso ajuda muito a pontuar empresas que buscam a certificação LEED. A Aurora também tinha uma questão, eu coloco até no vídeo, de gerenciamento, né? Numa indústria tem muitos quadros, vários quadros elétricos espalhados na linha, né? Eu não lembro de cabeça agora, mas eu acho que tinha quase 30 quadros só nessa linha, tá? Então, como controlar cada quadro, segurança, de novo, do colaborador. Para abrir um quadro de indústria, você tem que ter alguma NR, algum treinamento, né? Então, se você precisa fazer alguma manutenção, a gente criou formas do cliente acessar esse quadro sem precisar abrir o quadro, mexer nele fisicamente, né? Então, você tem um controle centralizado. Acho que, de forma geral, era isso, Erickson. Então, todo produto ali, só complementando, como o espaço era restrito, que o Jonathan colocou, a gente teve que desenvolver alguns DIO, né, que são distribuidores óticos, específicos para a Aurora, né? Ele foi desenvolvido, inclusive, com uma pintura diferente, para suportar muita umidade que tem no ar. Ele, como é suco e muito lava muito, acaba criando gotículas de água no ar, né? Então, a gente criou esse produto, ele é baseado todo em alumínio, com uma pintura especial e com uma dimensão reduzida, porque o que o pessoal menos tem de espaço é para colocar acessórios de TI nos quadros de automação, né? Até porque alguns quadros não tinham sido projetados para isso, né? E o pessoal, duas coisas importantes, né, Paulo? Tu falou sobre a questão de diferenciação aí do cobre, né, e da fibra, até em questão de investimento, né? Hoje o cobre é muito mais caro do que você passar a fibra. E essa questão do espaço, né, que é muito importante, porque a diminuição que se tem só na parte da TI, de pensar de salas técnicas, é uma grande vantagem que tem na área da indústria, né? Porque você já tem o preço por metro quadrado, né? Exatamente. A gente, inclusive, tem um outro case, né, Erickson, que onde foi implementada essa solução, que não tem a ver com indústria, que tem a ver com prédio comercial, mas onde a vida útil do prédio aumentou em 7 anos, em virtude dessa redução de peso, né? Porque a fibra não pesa nada, né? O cobre, ele pesa numa infraestrutura de eletrocalhas, né? Espaço e ruído também, né, o Erickson? Tem muita indústria, a gente vê N cases que o pessoal botou algum cabeamento lá, tentou fazer por conta, sem uso pessoal de manutenção interna, né, sem algum preparo, que eventualmente acaba aplicando um cabo, não é que é errado, né? O cabo ele não foi feito para aquela aplicação, né? Ele foi feito para um ambiente de escritório, você não pode botar ele numa indústria, né? Ele acaba, dependendo da situação, ele vira uma antena, né? Que ele pega tudo quanto é ruído de máquina e de motor, né? E acaba interferindo na produtividade. Ou seja, aquela automação que o pessoal fez, que pensou que ia ajudar, mais dificulta do que ajuda, né? Gera mais problemas do que cria uma solução, né? Exatamente. Pode falar, desculpa, pode falar. Não, pode falar, Paulo, pode continuar. Não, eu acho que a principal mensagem aqui para os clientes e parceiros é a questão de solução industrial, né, como o foco é esse aqui do tema, ele tem que ser bem pensado e planejado, né? Então, muitas vezes aqui projeto não é despesa, tá, gente? Projeto é investimento, então tem que ter um projeto bem estruturado e, como eu comentei antes, ser desenvolvido de forma sustentável. Ele tem que prever
o investimento que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu não sei. Né? Quando você fala indústria, você migra para fibra justamente porque a fibra está aí e nós estamos falando, no case da Aurora, para vocês terem ideia, a gente instalou uma fibra lá. Se eu usar uma seguinte analogia, é como se eu tivesse uma autopista lá, sei lá, com 10 mil pistas, e hoje eu estou usando uma. Nossa. Ela tem que prever isso, né? O que atualiza é investimento, né? Então a infraestrutura ela tem que ser planejada para durar no mínimo 20 anos. Paulo, e nós tivemos nesse projeto aí em torno de 1 ano, acho, de planejamento, mais ou menos, né? Acho que foi, como você colocou, foram várias conversas, mas acho que eu acredito que foi isso sim, Juliano. Em torno de 1 ano. De 1 ano de trabalho. Então, para que todo mundo entenda que isso não é um projeto que nasce da noite para o dia, né? Tem muito planejamento envolvido em cima disso aí, tá? E o interessante, né, Paulo, também, e até falar isso por Jonathan, né, Jonathan, de repente pode até comentar um pouco, foi a velocidade da instalação relacionado, por exemplo, à questão de cabeamento, né? Quando você tem uma passagem em fibra, me parece que é mais rápido a instalação, né? Quando se tem uma demanda, assim, em questão de tempo de instalação, né? Comparado a você passar a parte de cabeamento estruturado, não? Com certeza, né? Instalação de fibra, como a gente fez a arquitetura do projeto, né? É muito mais fácil, porque a gente distribuiu alguns pontos de consolidação em pontos chaves da fábrica e levamos isso tudo para dentro do data center. Então, a gente fez uma arquitetura centralizada, sendo que tudo a gente levou para dentro do data center. Porém, com a facilidade, é um cabo só de fibra que tu chega num ponto de consolidação, é absurdamente mais rápida a implantação do que um cabeamento metálico, né? Sem sombra de dúvidas. Até mesmo porque é um cabo mais leve para tu tá passando, tu não tem problema de ter um bolo de cabo para tá passando, então tu tá passando, muitas vezes tem alguns pontos de consolidação que só ia com uma fibra longe da onde estava o data center, né? Isso facilita bastante, né? Eu quero agradecer a todos aí pelas contribuições, por estar falando sobre o case, né? E queria agora perguntar para os nossos convidados que estão aqui nos assistindo, se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram perguntar para o Juliano, para o Jonathan ou para o Paulo, né? Sobre a solução como um todo, se ficaram alguma dúvida, sintam-se livres para perguntar, para falar. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma dúvida. Bom dia. Quem está falando? É o Juliano de Cascavel. Ô, Juliano, tudo bem? Pode falar. Sobre a instalação das ONUs, foi utilizada a solução PoE delas ou não? Depende da aplicação, Juliana, porque ela tem a opção do PoE, tá? Então, quando você usa na indústria, no quadro, efetivamente, tá? A indústria não precisa de PoE ali, tá? Ele não precisa. Normalmente o PoE é utilizado se, por exemplo, você vai botar um Wi-Fi na linha, né? Uma solução Wi-Fi ali para controlar alguma coisa. O pessoal precisa ter solução de Wi-Fi por causa dos tablets, né? Quem está monitorando a linha, né? Ou alguma coisa também, eventualmente, o pessoal coloca de CFTV na linha, né? Por segurança, né? Existe aquele CFTV que ficou controlando a linha, tá? Essa foi a realidade da Aurora, tá? A gente usou tanto as ONT PoE para não industrial, mas a PoE para o CFTV e para os AP na fábrica, né? E as ONT industriais foram ativas o PoE em alguns painéis, justamente para a gente tinha que levar, se não, mais uma fibra lá para atender uma câmera ou um AP que estava lá num canto.
Então, como já tinha um painel de uma máquina ou painel da automação do próprio prédio por perto, a gente acabou utilizando o PoE da ONT industrial para isso. Então, facilitou muito, porque nós tínhamos a necessidade de implantar um ativo que precisava de alimentação PoE, e nós já tínhamos a ONT ao lado, então com essa facilidade, não precisando trazer outra fibra, às vezes tendo que lançar uns 300 metros de fibra só para atender aquela câmera ou aquele AP. Ah, legal. Não, perfeito. Até eu perguntei porque eu tenho um cliente aqui que tem uma cooperativa, na verdade, e eles têm necessidade dessa parte de PoE para a linha industrial, né? Então, só queria entender como é que vocês montaram, que hoje ele tem bastante rádios e câmeras justamente na indústria, né? E as ONTs com PoE da linha comum, né, da LaserWay, não está atendendo, ela está tendo problema com a temperatura, a umidade, às vezes, no ambiente lá, né? Então, talvez o industrial atenderia bem eles, né? Então, aí é o motivo da minha pergunta, mas obrigado pela ajuda. Tem uma outra pergunta aqui, tá? Que o Felipe Oliveira fez, que é como é feita a certificação da rede de fibra, né? Como é feita essa certificação? Acho que o Paulo pode... Então, a certificação da fibra, ela diferencia um pouquinho da rede metálica, né? Toda certificação, ela parte do seguinte pressuposto chamado norma, né? Os fabricantes de equipamentos de medição, eles calibram seus produtos, seus equipamentos baseados num parâmetro de norma, né? Senão, então, existe ranges, né? A fibra especificamente lá nesse caso da Aurora, existem duas formas de você testar fibra, tá? Uma você pode utilizar um Power Meter e a outra um OTDR, são dois equipamentos distintos, tá? O OTDR a gente aconselha para que seja utilizado em redes de longas distâncias, por exemplo, uma rede Metro Ethernet, por exemplo, cidades, né? Uma rede de cidade é um bom exemplo, né? No mercado enterprise, que a gente chama, onde as distâncias, apesar de parecem que ser grandes, né? 1 quilômetro, 2 quilômetros, para fibra isso não quer dizer muita coisa. Você utiliza um Power Meter, tá? Então, um Power Meter é um equipamento que você coloca uma fonte de luz numa ponta e mede na outra. Como eu falei, existem janelas de atenuação, né? 1490, 1550, dependendo da janela que você quer testar da fibra, tá? Você seta a janela e ele vai te dar os parâmetros de perda, né? O principal parâmetro nesse tipo de solução é que você tem que chegar com a perda quase zero, tá, gente? O ideal é que seja muito próximo de zero, né? O produto garante isso, tá? A outra parte é a instalação, como você feita a fusão, aí é a máquina de fusão, tá? Então, as máquinas hoje estão melhoraram muito nos últimos anos, né? Então, qualquer fusão hoje, quando faz uma emenda de fibra, ela fica muito próximo de zero, tá? Mas o equipamento que é feito é Power Meter. Não sei se respondi a pergunta aí. Certo, Paulo. O Marcelo pergunta daí, então, tá? Em cima dessa pergunta do Felipe, que mas a Furukawa aceita a certificação com esses equipamentos? Aceita os relatórios do OTDR? Aceita o relatório do OTDR, sim. Como é o nome do colega, Marcelo? É o Marcelo Mota. Marcelo, ele aceita, tá? Porém, se você for utilizar o OTDR numa rede interna ótica, você tem que colocar bobina de lançamento, tá? Então, você bota uma bobina de lançamento, sei lá, de 2 quilômetros na ponta, porque para ele dar uma atenuada no sinal, e aí você tem uma medição mais precisa, tá? Mas aceita, sim, os dois casos, o OTDR ou o Power Meter, tá? É que a gente não coloca o OTDR como uma obrigatoriedade, que o TDR é um equipamento bem mais caro, né? Aí está aí a Delta que pode te falar essas diferenças de preço, ele é bem mais caro, mas aceita os dois casos, tá? Eu vi que o Marcelo botou que o Power Meter não gera relatório, né? Realmente, relatório, ele não... É difícil achar um Power Meter que gere relatório, mas existem alguns Power Meter
que eles gravam toda a medição que tu fez, né? Então fica mais fácil, tu consegue exportar. Cabe tu se organizar um pouco e dizer, bom, a medição 1, 2, 3 foram do ponto A, B e C, e depois tu exporta toda essa medição do Power Meter, né? Então existem alguns Power Meters que fazem isso também. Ele bota aqui, não sabia desta, boa. O Felipe pergunta aqui, TDR com suporte à rede PON, né? Seria isso? Exatamente, porque a rede PON por causa das janelas, né? Uhum. O OTDR muito antigo, Felipe, ele não atende, tá? Os mais modernos já têm essas janelas de atenuação aí, tá? Não é pela rede PON, e sim pela janela, tá? Tem que trabalhar em 1490, acho que é 1550, e tem mais uma que eu não estou lembrando agora. Certo. 1625. Alguém falou aí. Acho que foi o Adriano. É isso, né, Adriano? 1625 nanometers. Então tá bom. O Rogério pergunta aqui, nesse case, teve automação do prédio e qual produto utilizaram? Teve automação do prédio, né? O que teve? Na verdade, todo o prédio é automatizado, tá? É bem interessante a concepção do prédio novo, tá? Então, assim, eles têm iluminação toda automatizada. A iluminação, quem tocou o projeto foi a Philips, tá? Então, tem sensores de luminosidade, tem sensores de presença, e aí tem algumas centrais da Philips espalhadas pelo prédio. Todas as lâmpadas, elas se comunicam, tá? Além da automação da iluminação, ela tem algumas, como se fossem cortinas metálicas, venezianas, né, metálicas, que fazem com que fazem uma leitura da iluminação externa, eles abrem, fecham, temperatura, o ar-condicionado também, ele abre as janelas, uma integração em conjunto, dependendo quanto CO2 tem dentro da fábrica, né? Então, ele faz uma renovação de ar e utiliza as venezianas também para auxiliar nessa renovação de ar. Então, o prédio, sim, tem automação e o LaserWay transporta tudo isso aí, sem problema nenhum. Só complementando o que o Jonathan falou, né? Então, o sistema, ele permite integração do BMS, né? Que é o Building Manager System, né? Desde que, se ele tiver uma porta IP, aí é transparente, tá, pessoal? A gente só conecta ali e transporta o pacote, né? Então, a Aurora tem essa automação que o Jonathan colocou, além de um outro controle que eu acho que é importante, que eles levaram muito em conta, de energia. Como eles têm essa certificação LEED, eles também têm que controlar o consumo de energia. Então, os quadros elétricos de tomadas, né? Tomadas normais de serviço, fora de linha de produção, eles têm como se fosse um contador, tá? Um marcador ali de energia que tem uma porta IP. Então, isso, ali na verdade, a gente também controla o consumo. São multimedidores, né? Tem um total de 42 multimedidores espalhados na fábrica. Então, qualquer ponto de luz que tiver, luz eu digo força e luz, luminosidade, está sendo aferido, né? Então, a gente tem a aferição dessas medições na subestação, na linha, as linhas de produção também têm aferição por linha, né? Então, cada linha está sabendo quanto está sendo consumido e todos os setores tem quadro alimentando os setores específicos e todos os setores estão sendo medidos. Então, tem uma medição do prédio por completo e tudo isso é transportado pelo projeto da LaserWay mesmo. Uma outra pergunta aqui que o Rogério faz é assim, em relação à certificação LEED, utilizando a fibra, você pontua só devido a não utilizar o cobre, ou tem outro parâmetro? Baixo consumo de PVC.
baixo consumo de PVC também. Pessoal, mais alguma dúvida? Aqui o Felipe coloca: a Furukawa tem ONUs com quais quantidades de portas Ethernet? Com quantas quantidades, né? Aí depende. Bom, se ele está especificamente industrial, ou de 2 portas ou de 4 portas. Se for uma convencional, tem de 1 e de 4. A gente tem só complementando essa questão da ONU, a gente também tem uma ONU que é um SFP, tá? Então, por exemplo, você, sei lá, tem um switch industrial com 8 portas, por exemplo, num quadro, eu tenho uma ONU que é um SFP, então você coloca um SFP nesse switch e pode ficar atendendo direto também, é uma alternativa, né? Você tem que avaliar o projeto como um todo por causa de banda, né, de velocidade, mas também tem essa alternativa. Outra coisa que o Paulo falou, a gente trabalha com telefonia também, e na Aurora foi implantada uma solução como todo, dados, voz, imagem, né? Na parte de telefonia, já falando em portas de ONTs, isso foi uma grande vantagem, que eles não precisaram adquirir um número absurdo de aparelhos IP, né? Porque lá a telefonia é IP também, e acabou ajudando mais ainda, né, na solução também, porque um aparelho IP hoje de mercado, se for pegar um aparelho que funcione, nós vamos estar falando em R$300, R$350, nem sei como é que está agora com os novos valores, né? Mas a ONT com 4 portas LAN e 4 portas FXS facilita isso aí, porque tu acaba comprando o aparelho de mercado, né? Que tem um custo relativamente baixo perto de um aparelho IP. Então, essa é uma outra questão que ajuda, porque tu está levando dados e telefonia junto a um baixo custo, né? Então, é até difícil mensurar com o cliente todos os benefícios e custos que tu acaba não tendo com o GPON, sabe? Porque tu acaba agregando muita coisa, e tu tem que fazer ele entender a concepção e ele entender que realmente aquilo lá vai fazer ele popar, porque às vezes, se a pessoa olhar só números, a minha indústria, se eu fizer cabeamento metálico, eu vou gastar $500 mil, se eu fizer com um GPON, eu vou gastar 600 mil, né? Nós estamos falando uma linha que, se tu olhar grosso modo, o GPON não vale a pena, mas aí tu vai ver que a mão de obra é menor, os caminhos são menos, a telefonia tu consegue levar para o GPON, o CFTV tu consegue levar para o GPON, um monte de coisa, né? Ao passo que, na Aurora, por exemplo, foi uma indústria muito grande, uma rede bem grande, a gente já de cara nós tivemos uma diferença de custo para GPON elevada. Nós tivemos um custo de 120, 130 mil, acho, de diferença, onde a fibra ótica valia mais a pena, né? Então é uma coisa bem complicada de estipular o quanto ele vai poupar, os custos, porque não é muito... tu pega um pouco de cada setor, daí complica tu mensurar quanto que eu vou poupar. Mas ele entendendo o projeto, entendendo como é que funciona a tecnologia, ele vai ter uma visão de, lá eu não vou precisar fazer isso porque a fibra vai me atender, lá naquela outra questão também a fibra vai me atender. Então, o cliente entendendo como é que funciona e os benefícios do GPON, ele vai ver que o investimento vale a pena. Sim. Você está falando aí que tem também, então, além das economias que você tem do investimento de diminuição, por exemplo, de preço de cobre, né? Tem essas outras economias que, como o Paulo relatou, por exemplo, da questão de vida útil do prédio, né? É uma economia de vida útil do prédio.
Ou, por exemplo, aumento de espaço, né? Então, o valor do metro quadrado, o quanto você ganha de espaço sem ter as salas técnicas. Então, essas outras economias que vão estando mais ocultas, assim, no projeto, né? Parece ser um pouco isso também que dito, né? O Felipe perguntando aqui quantos pontos de rede foram instalados e quantos dias aproximadamente foram gastos com a implementação do projeto, né? Eu não lembro da quantidade de pontos. Assim, ó, a quantidade de ONT que tem lá instalada hoje, se eu não me engano, são 150. Posso estar um pouco enganado, mas o projeto inteiro é mais ou menos isso aí. A quantidade de dias foi muito complicado assim mensurar. Por quê? Porque a gente foi fazendo meio que em etapas. Pela planta nova, a gente ia levando parte da administrativa, aí depois a gente levou parte da administração, aí fomos implantando uma parte da produção. Então, é meio complicado, tipo, mensurar, porque não foi uma coisa que nós começamos e terminamos e entregamos a chave da obra, sabe? Então, o que eu consigo te dizer é que foi mais de um ano em implantações parceladas, né? Até porque tinham outras disciplinas envolvidas juntos, né? Isso, a gente sempre vinha dependendo, como tudo na fábrica nova, tudo na planta nova dependia do GEPON, então a gente precisava assim, bom, o pessoal da Philips tem que vir acabar a automação das venezianas e da iluminação para a gente instalar as ONU dentro dos quadros dele, fazer as fusões e botar, selecionar as VLANs, dar a rede para eles e dizer que eles vão usar. Então, por isso foi muito segmentada essa implantação, né? Ô, Jonathan, só complementando uma questão, é diferente de um ambiente de escritório que você entra, faz, e dependendo do escritório, faz até no final de semana, né? Mas a indústria, ela segue um cronograma, né? E uma coisa que também atrapalhou um pouquinho foi a questão da pandemia, né? Que nós estávamos na instalação e veio a pandemia, aí prejudicou. Eu acho que a gente já está no nosso horário, né? Então, quero agradecer aí, né? Já chegamos aí no horário, mais ou menos uma hora aí de uma roda de conversa, esse webinar. Quero agradecer a participação de todos aqui, né? Especialmente o Paulo, o Jonathan, o Juliano, por estar comentando sobre esse case. É um case que nos enche aí de orgulho, né? Por ser uma solução única industrial. Acredito que a gente ainda vai fazer outras rodas assim, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato conosco também para solucionar mais especificamente, né, entender um pouquinho mais do projeto, se quiser. Se tiverem um projeto também, contem conosco para a gente desenhar. Como o Paulo falou, é muito importante a etapa de projetos, né? Então, a gente desenvolver o projeto, entender as necessidades específicas de cada empresa, né? Para desenvolver uma solução única que contemple tudo isso. Então, quero agradecer mais uma vez a todos, muito obrigado. Esperamos que façamos mais desses encontros aí, porque eles enriquecem cada vez mais, né, a nossa vida aí, as tecnologias existentes, né? Então, quero agradecer a todos aí por esse encontro. Obrigado, Erickson. Estou colocando meu e-mail aqui na mensagem aí, se alguém tiver alguma dúvida também, estou à disposição. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom dia para todos aí, pessoal. Até a próxima. Também agradeço todo mundo aí. Agradeço a oportunidade do convite e estamos abertos a conversa e se alguém tiver uma dúvida, a gente puder agregar, porque nós estamos aí para trocar informações, né? Então nós estamos abertos, quem quiser é só entrar em contato com a Delta aí, que eles nos passam o nosso contato, sem problema nenhum. Um bom dia a todos, então. Bom dia, pessoal, a todos. Muito obrigado.